Olá, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda videoaula. É sempre, mais uma vez, um grande prazer estar com vocês. Em nossa segunda videoaula, teremos como objetivo alcançar, primeiro, conceituar classes, atributos e comportamentos, conhecido como métodos. Segundo, conhecer os modificadores de acesso nas definições de classes. Bem, pessoal, mas o que são classes, Lembrando que a programação orientada a objeto ele se baseia na questão de modelos de classe e através dessas classes nós instanciamos, gerando aí o nosso objeto. Mas o que são classes realmente? Se dois ou mais objetos apresentam as mesmas características, diz-se que são pertencentes a uma mesma classe. Ou seja, a classe na realidade é uma coleção de objetos que são descritos com os mesmos atributos e as mesmas operações, os mesmos comportamentos, os mesmos métodos. Então uma classe ela representa aí uma ideia, um conceito e classifica objetos que tenham propriedades similares. Aqui apresentamos os relógios, que são objetos distintos, possuem até estados diferentes, como por exemplo marcas diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, mas possuem características e métodos similares. Sendo assim, em outras palavras, podemos dizer que classe é o agrupamento de atributos e métodos comuns a um conjunto de objetos. Melhor dizendo, é um padrão, é um molde, é um modelo para a construção dos objetos que tem características e métodos similares. A abstração, enquanto pilar da programação orientada a objeto, ela consiste em trabalhar um objeto dentro da programação se preocupando somente com suas principais propriedades, principais operações, sem se apegar a detalhes irrelevantes, Então percebemos aí que a programação orientada a objeto, ela tenta aproximar o mundo virtual do real. Tendo isso em mente, podemos considerar, por exemplo, aí o nosso objeto conta. O que podemos abstrair de relevante para o nosso problema? Que dados podemos abstrair para uma solução computacional? Ou seja, quais atributos e métodos são relevantes para uma solução computacional? Na abstração, devemos desconsiderar características do objeto do mundo real que não são importantes para o nosso sistema, o sistema que nós iremos construir, de tal forma a nos concentrarmos especificamente no que importa ao nosso sistema. Então vamos analisar aqui o exemplo. O que toda conta tem? E a gente vai fazer essa abstração dos atributos mais importantes para aplicarmos no nosso aplicativo, no nosso software. Como por exemplo aí o número da conta, o nome do cliente, o saldo, um limite, dentre outros. Mas até então os que eu achei que é importante para a minha solução seriam estes. E o que podemos trabalhar em uma conta? Quais são os métodos que podemos desenvolver? Tem aqui o método sacar, depositar, solicitar o saldo atual, transferir. Tem outros também, mas a minha abstração no momento seriam esses métodos. A imagem ao lado mostra a abstração da classe conta e seus objetos, E percebemos aí que essa abstração ela pega os atributos mais relevantes para esse projeto específico. Vamos falar agora sobre trocas de mensagens entre objetos. Pessoal, um objeto só executará determinado método se receber uma solicitação. E essa solicitação é, em muitos casos, encaminhada por outros objetos. Na comunicação entre objetos, o envio de uma mensagem envolve três elementos básicos. O objeto emissor, isto é, aquele que encaminha a mensagem. O objeto receptor, aquele que recebe a mensagem, e a especificação do método a ser executado. E nós temos aqui então ao lado dois objetos, o professor e aluno. Em algum momento em nossa aplicação, esses dois objetos irão conversar e é preciso que ele execute o método. Então em aulas futuras, em videoaulas futuras, nós iremos trabalhar com o código e mostraremos a sintaxe, como ocorre essa troca de mensagens. Nessa etapa, apresentaremos aqui as regras de sintaxe para declararmos classes, atributos, métodos e apresentaremos aqui os modificadores de acesso trabalhados na linguagem Java, trabalhados na disciplina de programação orientada a objeto. Aqui
Uma classe Java é sempre declarada com a palavra-chave class, seguida aí do nome da classe. O nome da classe não pode conter espaço, pessoal. Deve ser sempre iniciado por uma letra. Para nomes de classe, métodos e atributos em Java, o caractere sublinhado, também conhecido como underscore, e o símbolo cifrão são considerados letras, eles são permitidos. O nome da classe não deve conter acentos, nem ser cedilha, e pode conter números, contanto que esses apareçam só depois de uma letra. Nomes de classes não podem ser exatamente iguais às palavras reservadas no Java. Outro ponto a colocar é que o nome da classe deve iniciar com a letra maiúscula, e se a classe tiver um nome composto, iniciar com a letra maiúscula cada uma das palavras. Lembrando que as palavras compostas não podem conter espaços vazios entre elas, eles têm que estar juntas. Como por exemplo, aí nós temos a classe conta ou o nome composto conta bancária. Lembrando aí as colocações das palavras, iniciadas sempre com letras maiúsculas. Outra coisa a ser destacado é o corpo da classe. Sempre deve iniciar aí com as chaves, fechar o bloco com as chaves. E dentro desse bloco, internamente a esse bloco, devemos declarar aí os atributos e os métodos. Quando a gente for trabalhar com Java, a gente vai perceber que todo arquivo que representa uma classe, ele tem a extensão .java. A declaração dos atributos nas classes em Java é simples. Basta declarar o tipo de dado ou classe, seguido aí dos nomes dos atributos. Bem, pessoal, tradicionalmente os nomes dos atributos e variáveis começam com caracteres minúsculos, alternando com maiúsculo entre palavras. Nós temos aqui o exemplo nome corretista, lembra aí que começa com letra minúscula, mas como é um nome composto, a segunda palavra deve começar com a letra maiúscula. Nós temos aqui um segundo atributo, que é saldo, começa com letra minúscula. E o outro aqui, conta especial. Observe que é um atributo formado por um nome composto, inicia com a letra minúscula e aí entre as palavras, aí você começa e coloca a letra maiúscula. Então percebe que nós temos uma sintaxe generalizada. Ao de fato declarar os atributos ou até mesmo classe, podemos, antes de suas declarações, aplicar sua visibilidade por meio dos modificadores de acesso. Já os nomes de métodos seguem as mesmas regras dos nomes de atributos. Os métodos não podem ser criados dentro de outros métodos, nem fora da classe a qual pertencem. Ou seja, não podemos ter métodos isolados fora de outras classes. A sintaxe geral ela remete ao uso ou não de modificadores de acesso. Observe também que nós temos aqui o campo de retorno, o tipo de retorno. Também nós temos aqui o nome do método, que deve respeitar aí as mesmas regras das declarações de atributos. E dependendo do tipo de método, temos aqui a presença de listas de argumentos, de parâmetros. Em geral, as variáveis de instâncias declaradas em uma definição de classe, bem como também os métodos que executam operações internas sobre essas variáveis, se houver, devem ser escondidas na definição da classe. E isso é feito geralmente através de construções nas linguagens de programação, conhecidas aí como modificadores de acesso. Os modificadores de acesso são o public, conhecido como público, o private, como privado, o protect, como protegido, e o package, pacote, também conhecido como friendly, ou default. Vamos começar a falar sobre cada um. O modificador público, o public, ele garante que o atributo ou método da classe declarado com esse modificador poderá ser acessado ou executado a partir de qualquer outra classe. Já os atributos e métodos declarados como modificador privado ou private só podem ser acessados, modificados ou executados por métodos pertencentes à mesma classe. Já o modificador protect, ou protegido, ele funciona como um pacote privado, private, exceto que as classes herdeiras ou derivadas, também conhecido como subclasses, terão também acesso a esses atributos ou métodos, marcado aí com esse tipo de modificador. Finalmente aí, os atributos
e métodos podem ser declarados sem modificadores. Neste caso, eles são considerados como da categoria package ou friendly, significando que seus atributos e métodos serão visíveis, podendo ser acessados por todas as classes pertencentes ao mesmo pacote. Então, quando a gente começa a trabalhar com Java, que a gente cria o nosso primeiro projeto, que ele vai colocar nossas classes dentro desse pacote, não significa que um projeto tem apenas um pacote. Ele pode ter diversos pacotes e cada pacote pode ter suas classes. Mas, se eu botar sem modificador, um outro pacote, ou seja, as classes pertencentes a outro pacote, não conseguirá acessar, modificar, executar atributos ou métodos que pertencem a pacotes diferentes. Em videoaulas futuras, faremos aí aplicações práticas que possibilitará uma melhor assimilação do uso desses modificadores de acesso. Então temos aqui como exemplo de declaração atributos acompanhados de alguns modificadores de acesso. Nós temos aqui o atributo nome aluno, além de ser do tipo string, ele tem um modificador público, ou seja, ele é acessado em qualquer classe. Nós temos também aqui o mesmo atributo, só que agora declarado com modificador privado, na qual só poderá ser modificado, executado dentro da própria classe na qual esse atributo pertence. Nós temos aqui o mesmo atributo, nome aluno, só que agora com o modificador protect. Ou seja, quem são as classes que podem ter acesso a esse atributo? A própria classe que contém esse atributo e as classes herdeiras, né, as subclasses. E nós temos aqui um atributo sem modificador, como foi falado. Ele é possível acessá-lo, modificá-lo em classes pertencentes apenas àquele pacote. Bem, pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa segunda videoaula. Abordamos sobre conceitos de classes, abstração e troca de mensagem entre os objetos. Além das videoaulas, acesse aí o material de apoio, façam as leituras complementares, responda ao formulário online que já está disponível aí na nossa sala virtual e participe do fórum de discussão. Agradeço a todos por ter assistido até o fim, aguardo vocês na próxima semana, grande abraço e até lá!